Então, na continuação aqui, ó, o culto corrupto, né, que a gente parou, que Oséias vai denunciando, tá, essa questão de que eles estavam adorando a outros deuses com todos os recursos que Deus tinha dado para eles. Olha como sempre a gente consegue fazer esse link com a nossa vida de hoje, né? Ou com a vida do povo de Deus, né? Que muitas vezes se corrompe, muitas vezes se perde, muitas vezes estão dentro de igrejas evangélicas, inclusive, mas na atitude, no coração, na vida em si, se perderam muitas vezes, né? E Deus sempre insistindo. Irmãos, isso é muito interessante porque, assim, a gente sempre deve ter muito cuidado, né? Pessoas que a gente se depara, irmãos nossos, dá uma endoidada, né? Tem uns que endoida mesmo, assim, fica todo torto na vida, mas a gente sempre deve chamar esses irmãos ao arrependimento, né? Com amor, sempre mostrando para eles, olha, você está indo no caminho errado, Deus, ele tem algo melhor para você e tal. Então é o que Oséias fala aqui, embora sejam as palavras duras, né? Uma hora ou outra e tal, mas o interesse de Deus é esse, é sempre resgatar o pecador, ainda mais aquele que já um dia teve contato com ele, né? E de alguma maneira ou de outra foi se afastando aí. Enfim, por uma série de questões aqui, ó, a gente está vendo. Mas deixa eu fazer 3 divisões aqui rapidinho, tá? Ver se eu consigo nesses 15 minutos que nós temos. Para desespero de vocês, ainda tem 15 minutos, tá? A gente vai fazer 3 divisões aqui no livro, tá? Todo o livro. Então, a primeira divisão é o capítulo 3 que eu vou pegar. E eu coloquei o seguinte título, né? O capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler esses 4 versículos rapidinho para a gente aqui discutir algum ponto desse trecho, tá? Então, o compromisso de Oséias com a sua esposa. Então, o capítulo 3 vai falar sobre o compromisso de Oséias, né, com a sua esposa. Olha que coisa interessante. E o Senhor me disse, vai outra vez. Então, ele já tinha ido uma vez. Deus disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, né? Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uvas, ou seja, aquilo que era oferecido para adoração. Então, olha só o que Deus está mandando Oséias fazer. Vai lá e pega lá de novo ela, vai lá no prostíbulo, né? Essa mulher que te traiu, que te abandonou, vai lá e ama ela novamente. Da mesma forma, eu estou fazendo com Israel. Verso 2. E a comprei para mim por 15 peças de prata, irmãos. Então ele teve que ir lá e resgatar, pagar por ela, porque ela estava em alguma dívida lá. E um homer de cevada e meio homer de cevada. E lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Verso 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode e sem terafins. Então, olha a comparação aqui. Ele foi lá e disse, você não vai ser de outro homem. Vocês podem imaginar um negócio, a fidelidade desse homem, a obediência desse homem, Oséias, fazendo isso, né? Olha só o que Deus requer desse profeta. Eu fico pensando, esses camaradas de hoje, né, se denominando profeta, sou profeta, sou profeta. Ah, meu Deus do céu. Os profetas de antigamente aqui, o que Deus cobrava, o que Deus requeria deles, eu acho que esses modernos aí não estão dispostos a fazer nem 10%. Mas vamos seguir aqui. Então, o compromisso que Oséias mostrou para o seu casamento é impressionante. Observem. Especialmente em nossos dias, quando o divórcio é tão comum. A disposição em continuar a amar, apesar de sua profunda mágoa, faz-nos lembrar de que o casamento é um compromisso que não deve ser deixado rapidamente de lado. Então, olha o que nós conseguimos extrair aqui dessa passagem, tá? Hoje, amados, infelizmente, no meio cristão, o casamento está muito banalizado. As pessoas têm o divórcio como uma primeira opção nas crises, né? Se aceitam, muitas vezes, pastores, um segundo, um terceiro casamento. Então, assim, a gente percebe que nos dias de hoje está muito banalizado. Então, olha a mensagem que nós extraímos aqui, né? Como Deus insistiu para que Oséias resgatasse o seu matrimônio, apesar da traição. Tem muitos que falam, né? Ah, André, mas Jesus não disse lá, né, que o que legitimava um segundo casamento não era a traição, não era adultério? Sim, Jesus deu essa concessão. Mas esse não é o primeiro caminho que a gente toma, né? A gente sempre procura a restauração do matrimônio. O matrimônio é uma coisa muito séria, amados, muito. A família é algo muito sério, é uma instituição que Deus
né, criou, não foi o homem, não fomos nós, não é uma convenção social, não é fruto de uma cultura. O casamento, de fato, é uma instituição divina. Deus estabelece o casamento, né, lá no primeiro casal, com objetivos. Tá certo? Não é só procriação, não. Diversos objetivos, inclusive o relacionamento de Jesus com a sua igreja é sempre comparado, né, nessa metáfora do casamento, né? O noivo, a noiva, o marido, a esposa, enfim. E quando tem filhos, então a gente precisa aqui atentar, né, para essa lição que Deus deixa em Oséias aqui a respeito do casamento, tá? O capítulo de número 4, versículo de 1 ao 19, eu não vou ler, né, os 19 versículos tal, mas pelo menos o 1 e o 2 eu vou ler aqui, tá? Então, capítulo 4, nessa segunda divisão, ó. A primeira divisão fala do compromisso de Oséias com a sua esposa. A segunda divisão é a acusação de Deus contra a pecaminosa Israel. Então, no capítulo 4 aqui, essa segunda divisão que nós estamos fazendo é Deus acusando, né, os pecados de Israel. Então, capítulo 4, verso 1 e 2. Mas é do 1 ao 19. Depois vocês leem aí, tá? Depois que acabar a aula aqui, vocês podem lá pegar aqui essas anotações e reserva aí mais uns 15, 20 minutos para vocês tão fresquinho com a informação na mente, né? Vai lá e dá continuidade, tá bom? Então, ó, verso 1 e 2 do capítulo 4. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, ou uma briga, né, com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, e é homicídio sobre homicídio, ou seja, morte sobre morte. Assim como os outros profetas que Deus enviou, né, o seu povo, como eu disse, Oséias falou abertamente sobre os pecados que exigiam juízo divino. Então, Deus deixa claro que através de Oséias, esses pecados, olha só, adultério, mentira, jurar falsamente, assassinato. Irmão, a gente está falando de quem? Do povo de Deus aqui. Olha que absurdo. Como um povo que carrega em si o nome de Deus, que é um nome santo, como que eles podem ter esse estilo de vida? Não é um absurdo? Então Deus, claro que cobraria. Como hoje também, como eu disse, é inaceitável alguém que se chame, né, pelo nome de Deus, alguém que fale que serve a Deus e vive uma vida totalmente desregrada no pecado. Deus vai cobrar, sem dúvida, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com essas questões aí. Olha só o verso de número 2 aqui, ó. Só prevalece o mentir, o perjurar, o matar, o roubar, o adulterar e o assassinato, né? Então o Senhor tem uma acusação contra eles, né? Que vivem aqui dessa forma, tá? Então, segunda divisão é essa, é a acusação de Deus contra esse povo aqui. Terceira divisão e última divisão aqui, para a alegria de vocês, estamos chegando assim na reta final. Então, terceira divisão que é o capítulo 11, tá? Então, só para a gente entender aqui todo esse nosso caminhar aqui, ó. A primeira divisão é o compromisso de Oséias com a sua esposa. A segunda divisão é a acusação de Deus contra o povo, tá? E no capítulo 11, o amor de Deus, ele é inabalável. Apesar de toda essa ofensa que Deus estava passando, apesar de todo o pecado desse povo, né? Mas o amor de Deus, ele é inigualável, inabalável, tá? Em uma das passagens mais eloquentes das Escrituras, Deus expressa seu imenso amor por Israel, aqui nesse capítulo 11, tá? Desde o início, Deus cuidou do seu povo como um pai, né? Ensinando a andar, protegendo e cuidando dele. Então, olha como Deus foi cuidando desse povo aí. O amor de Deus é tão profundo, né? Que seja qual for a provocação, ele simplesmente não abandona seu povo. Irmãos, não há nada que nós, seres humanos, podemos fazer para que Deus nos ame menos. Nós podemos ofender a Deus, pecar contra Deus, né? Ele trará sobre nós, claro, o juízo, porque Deus é santo e a santidade de Deus cobra, né, um juízo. Mas, como eu disse, a vontade de Deus é sempre que o homem reconheça os seus pecados e volte para Deus, né? E a alegria de Deus é sempre se relacionar com o homem, né? Resgatando e amando essa pessoa, tá? Ou o ser humano, né? Então a gente não pode fazer nada, absolutamente nada. Eu posso pecar, eu não posso alterar o amor de Deus para comigo. Eu não posso fazer com que Deus me ame menos. Deus não é alterável. Tá certo, amados? Eu não posso também, olha só, preste atenção, eu falei do lado negativo, né? Eu posso pecar o que for, eu não posso alterar o ser de Deus, que Ele me ame menos.
Eu também não posso fazer tudo de positivo, um monte de coisa boa, obedecer, obra boa. Isso não fará com que Deus me ame mais. Vocês entenderam os dois extremos? Então tem essa outra falsa ideia. Ou eu posso agradar a Deus, eu posso fazer as coisas que vão me favorecer diante de Deus. Não, amados. Eu não posso fazer nada para que Deus me ame mais. Deus me ama. Eu não altero Deus no seu amor, porque o amor de Deus é perfeito. Ele não se relaciona comigo porque eu correspondo a esse amor. Isso não existe, irmãos. Né? No Evangelho, a gente não tem uma relação onde troca, né? Como nós temos entre seres humanos. Então, entre nós é assim. Não tem... A gente não é Deus, né? A gente não é Deus. Então, assim, quando a gente não tem um mínimo de reciprocidade, um mínimo de uma devolutiva, a gente vai se desanimando no relacionamento. Então, não tem como só um lado, né, se sacrificar, se entregar, renunciar, se dedicar. Não tem como. Uma hora essa pessoa vai cansar, porque uma só ofende, uma só maltrata, uma só despreza, uma só abandona e a outra sempre doando. Então ninguém é Deus, né? Entre nós temos aí essa necessidade de uma reciprocidade mínima. Mas Deus não. Deus, o amor dele é unilateral, que nós chamamos. Ele nos amou. Olha como o verbo está no passado. Ele nos amou lá no passado, lá antes da gente fazer qualquer coisa. E Ele nos ama e Ele nos amará, né? Agora, o amor de Deus não exclui, muitas vezes, a sua punição quando a pessoa insiste em viver no pecado, como a gente já viu aqui, né? Então, o amor de Deus não falha. No final, Deus traz o peregrino, né, de volta a si. Deus curaria a infidelidade deles e os amaria de todo o coração. E Israel floresceria como lírio. Está no capítulo 14, verso 4 e o verso 5, que é o finalzinho do livro. Capítulo 14, versículos de número 4 e o versículo de número 5. Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Então, olha o que Oséias está concluindo aqui. Deus ia permitir que a Síria invadisse e destruísse tudo lá, levasse muitos cativos, matasse um monte? Sim. Mas no final, em todo esse processo, Deus iria resgatar o seu povo, né? É um caminho que Deus muitas vezes tem que tomar a respeito do ser humano. Deixar ele sofrer, porque no sofrimento, né, a gente se torna mais sensível, mais humilde, a gente se torna mais quebrantado, a gente reconhece mais os nossos pecados e a gente reconhece que a gente precisa de Deus. Então, olha como começou o livro, né? Deus dando ordem para o profeta ir lá e amar uma mulher prostituta. Essa mulher volta para a prostituição, o trai. Deus diz, vai de novo, busca ela, resgata ela, né? Porque assim como você vai fazer com ela, eu estou fazendo com Israel. E aí ele denuncia, então, vocês pecaram, vocês vivem de uma maneira totalmente errada, totalmente ofensiva, e vou trazer a punição para vocês, porque Deus não faz vistas grossas ao pecado impenitente, né? Essa é a questão. Ao pecado que as pessoas não reconhecem e não abandonam, amados. Quando a gente peca, reconhecemos, confessamos, abandonamos, o perdão de Deus é automático e é instantâneo, embora a gente muitas vezes vai colher a consequência disso, tá? Então é um negócio que eu acho que vale a gente observar. Então não é porque a gente se arrependeu, Deus perdoou, que muitas vezes Deus tira as consequências, né? Senão Deus ia criar sempre gente mimada, né? É só confessar, abandonar e tal, que tá tudo certo. Não. A gente tem que saber que os nossos pecados eles geram a morte mesmo, tá? A graça de Deus ainda, a misericórdia de Deus nos faz ter recurso para enfrentar aquilo, né? As consequências do pecado, e a gente segue adiante. Mas só para a gente entender essa dinâmica aí também. Então Deus faz isso aqui, denuncia o pecado deles, traz o juízo, mas ele diz, depois eu vou resgatar vocês, vou trazer vocês novamente, vou restaurar a vida de vocês, né? Vou amar vocês voluntariamente. Enfim, essa é a mensagem, como eu disse, dos profetas, da grande maioria dos profetas do Antigo Testamento e de quase toda a Bíblia, né? Então, resgatando o ser humano, ele vai lá, abandona Deus, Deus traz a consequência do pecado, mas a insistência de Deus sempre é para resgatar esse pecador, pecador aqui representado em Israel, né? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia.
Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.